Olá, alunos, alunas, nós de volta aqui, de novo, aqui, classicismo, para a gente olhar. Como já eu tinha falado, lá no humanismo, né, uma transição, o homem, né, se restabelece, o homem cria a sua ascensão, então ele passa a ter o valor do antropocentrismo, né? Então aqui nós vamos falar agora sobre classicismo. Tá? Então, o que era classicismo? Então, nós vamos falar, nessa época, são 3 os períodos clássicos, né? Dentro da linha, né, de evolução da história. Na primeira fase, nós temos classicismo, depois nós temos o barroco, depois nós vamos ter o arcadismo. Tá? Lembra bem, agora aqui, tanto o classicismo, o barroco e o arcadismo, nós vamos falar da Europa e do Brasil. Tá? Por que nós não falamos do Brasil anteriormente? Porque era Idade Média. O Brasil é quinhentista, ele é descoberto em 1500, foi povoado em mais de 1530. Então, nós vamos falar aqui tanto do classicismo português como o classicismo brasileiro e assim com as outras atividades também. Dá uma olhada. Nascimento de um novo mundo, século XV para século XVI. O que é nascimento de um novo mundo? Né? Abre-se o mar, o mercantilismo. Dá uma chegada na história para dar uma olhada nisso aqui. Absolutismo, mercantilismo, reforma protestante, desenvolvimento da pesquisa científica, né? Explosão da cultura clássica, que é o classicismo. Então, todo esse período aqui vai abranger esse movimento, essa ascensão, esse conhecimento. Tá? A gente dá uma situada. Nós falamos, né, que a Europa, né, ela, com grandes transformações, abriu o mar, mercantilismo, depois veio as cidades se aproximaram. Isso foi dando o quê? Aumento, né, da capacidade do comércio, aumento da capacidade do ser humano. Aqui, então, caminho marítimo das ilhas, mudança da economia agrária, né, então, para mercantilista. Então, com tudo isso, o artista assimila essa parte clássica. Então, ele vai ter o que? Essa cultura grego-latina. O que é grego-latina? Ele pega todo esse movimento, essa ascensão do homem, esse equilíbrio que o homem tem, ele vai beber lá na fonte da antiguidade, lá da Grécia, né? Da Roma. Então, é ali que ele vai trazer toda essa importância, toda essa inspiração para as obras do classicismo. Vamos lá? Aqui. Renascimento. Aí, ó, é a valorização, pronto, renascendo, é a valorização das formas grego-latina, tá? Então, nós temos aqui essa assimilação da antiguidade clássica. Já o classicismo é estética literária, né? Que são os valores do renascimento. Então, ele vai aqui na antiguidade buscar esses valores para que a gente possa ocupar a literatura com essa ideia. Como que é isso, a retomada da antiguidade? Tanto na antiguidade como no classicismo, ele retoma essas ideias aqui. Dá uma olhada. Liberdade de pensamento. Oi? Então, não é mais a igreja, teocentrismo, que vai mandar em mim, não. Agora eu sou um homem, eu sou capaz de produzir, eu sou capaz de fazer. Então, o pensamento é meu, eu vou criar conforme meu pensamento. Liberdade de pensamento. Obediência às regras, tá? Ainda continua, mas dentro dessa antiguidade, eu não vou mais usar, se eu não quero usar mais redondilhas, não vou usar. Eu vou agora usar a modernidade que está aqui, porque aqui é formal, eu tenho que seguir essas regras da formalidade. Racionalismo. Então, aqui não é o sentimento de lado. Não é mais aquele sentimento, amor, onde está meu amado? Não. Não é mais aquele sentimento, né, de dor. Agora aqui, ele vai falar de sentimento, mas é o equilíbrio. Razão, racionalismo, é a razão. Primeiro ele vai pensar, ele vai ver o que é isso para depois ele escrever. Por quê? O equilíbrio. Isso aqui está o equilíbrio entre a razão e o sentimento. O que são esses dois valores que estão aqui? Então, não é de qualquer forma. Por quê? Universalismo, verdades universais. O que é isso? Amor. Vamos pegar a palavra amor. Ele não vai ter mais aquele amor daquele senhor que ama aquela mulher, que a mulher o despreza. Não é esse amor. Ele vai falar de um amor universal. O que é o amor? Né?
Aí vem Camões, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente que desatina sem doer. Então, ele está falando do amor, né? Então, aqui, platonismo. Olha lá, de onde que ele está indo? Ele não foi lá na antiguidade e trouxe as inspirações para cá? Platão. O que é platonismo? Eu amo, aqui a mulher continua inatingível, né? Eu amo, mas não sou correspondido. Quantos de nós estamos assim, hein? Eu amo, eu desejo aquela pessoa, mas não sou correspondido por ela, mas eu a venero. Então tá aí. Empirismo, né? Ele coloca aqui o empirismo dentro dessa do cientificismo, né? Porque aqui explode toda essa parte cultural do científico e tal. Então, empirismo é o que você vive para você poder filosofar, né? Universalismo, gente já disse, ideal de perfeição formal. Como que era isso, né? A perfeição formal as regras, né? Tinha que seguir aquelas regras. Se é soneto de forma fixa, 2 quartetos e 2 tercetos. Se é decassílabo, nós vamos ver isso aqui, os versos tinham que ser decassílabos. Então, eles escreviam determinada regra, porque era o equilíbrio e a forma. E esse fusionismo, né? Mitologia pagã e a cristã. Quando a gente fala isso, não quer dizer que 1580 acabou. Não. Eu costumo dizer assim, é que nem música, cada vez um tá em voga, cada vez um está em sucesso, né? Mas a gente não deixa de ouvir as outras, que era a mesma coisa, até é lógico, as pessoas consumirem mais essa ideia, esse tipo de obra, né? Então aqui o fusionismo, que é a mitologia pagã e cristã. Mitologia, onde que se usava muito mitologia para dizer uma narrativa, para explicar, né, alguma coisa que é difícil de ser explicado. Mitologia, Grécia, Roma. Então, eles trazem essa mitologia aqui, coloca aqui na obra do classicismo. Acá. Sá de Miranda. Sá de Miranda, né, ele chega da Itália com todas essas ideias classicistas na cabeça. Então, chega em Portugal, né, em 1527, volta da Itália. Ele vem com esse estilo novo, chama-se doce estilo novo. O que é isso? São os versos, são os sonetos, éclogas, né? São esses sonetos escritos de forma fixa, né? E os versos decassílabos. Então, o soneto foi a forma fixa que mais agradou o povo europeu, né? Então, aqui os versos decassílabos, lembra que eu falei da redondilha? É a mesma coisa, os versos decassílabos, você faz a escansão, separa em sílabas poéticas até o último verso tônico. E aqueles que tiverem igual, você conta com um só. Então, esses versos decassílabos aqui na época fizeram maior sucesso. O que é isso aqui? É um homem vitruviano, né? Então, esse homem vitruviano todas as medidas de todas as coisas. Se o homem é medida de todas as coisas, se você medir todas as partes, elas têm em comum a mesma medida. Tá? Então, isso daí faz muita parte do Renascimento. Aqui, Camões. Esse é o escritor mais badalado da Europa. É o que até hoje a gente não sabe ainda quem que o bateu, né? Então, a vida dele, dá uma lidinha na bibliografia dele, que é muito 10, né? Ele é universal, né? Falar de Camões, todo mundo conhece, né? Então, ele escreve os Lusíadas. É um épico. Lembra da figura? O que é épico? Épico são as narrativas que idolatram um povo. O épico são narrativas que vai falar desse povo. Então, ele escreve os Lusíadas, que é essa obra dividida em 10 partes, todas em verso, tá? Com 8.816 versos. Olha só, o cara era bom, hein? Distribuído em 1.120 estrofes e narra a viagem de Vasco da Gama às Índias, ele enfrentando todas as adversidades do mares. Então, aqui, ele vai enfatizando e vai falando sobre Portugal, sobre esses homens valentes que se lançam ao mar, toda essa situação. Aqui, olha só a característica da epopeia. É um tema grandioso, por isso que fala epopeia, né? É heróico e refere-se à história de um povo. Nesse caso, luso, quer dizer português. Então, os Lusíadas é dedicado ao povo português. O que é proposição? Proposição
É uma apresentação que o autor está fazendo, identificando o tema e o herói. O que ele vai falar? Por que ele vai falar isso? Ele pega um herói e o tema, eu vou falar sobre isso. Aí ele pede invocação, a lá, ó, as musas. Ele vai lá na mitologia e fala, ó, musa, dai-me o canto maior para que para que esse meu canto chegue a todos. Então ele vai pedir essa invocação, essa inspiração para terminar esse poema. Aí vem a dedicatória. O poeta dedica ao rei Dom Sebastião todo o livro, toda essa narrativa. E aí vem propriamente a narração, todos os episódios que acontecem do desenvolvimento desse tema, com relatos assim fantásticos de viagem, de Vasco da Gama. Aí entra a mitologia, ele vai ter problema com o gigante Adamastor, vai entrar tudo. E vem o epílogo, que é o encerramento do poema, e pede as mãos que calem a voz da lira, pois se encontra, né, aqui, ó. Eu vou pegar um canto 1. Vou pegar um canto 1. Proposição. Vamos dar uma lida. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Aí no canto 2, tudo isso é só da proposição, parece que são 4 versos. Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grande, louco e corrente. Ah, mas o que é isso? Vamos dar uma olhadinha aqui. As armas dos barões. Ele já começa falando dos homens que guerreavam, dos homens que já iam para os mares, os homens que já iam para a conquista, né? Que da ocidental praia lusitana. Saíam, né, do porto do português e se aventuravam os mares. Né? Passaram além da Taprobana, é a fronteira, né? Depois que saíram para lá, eles, né, em perigos, eles ficavam, né? Não sabia o que estava vindo com isso no mar. E entre gente remota, que é remota, né? Que entre onde eles iam conquistando, ele ia fazendo um novo reino, ia edificando um novo reino. Você sabe que aqui, quanto mais terra o país tinha, mais rico ele era considerado. Está aqui. Cantando, olha só. Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Engenho, né? A sabedoria. Então ele fala que ele vai espalhar esse canto, falar dos portugueses, desses heróis por toda parte. Isso se o raciocínio, se a sabedoria dele ajudar que essa arte seja concluída. Dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grande, louco e coerente. Então ele pede, né? Esse som alto e sublimado, quer dizer, a épica, né? Esse grandioso poema. Então, olha só, esse grandioso poema, onde que ele vai? Então, ele, nos Lusíadas, você lendo essas primeiras partes, você vai tendo toda uma visão dessa viagem. Né? Então, você sabe que os portugueses, eles se lançam ao mar, que descobriram o caminho para as Índias, que atravessaram, né? Que ele fala o bojador, né? Como fala o Cabo da Tormenta, que é Boa Esperança. Então, eles vão para a conquista mesmo das terras. As obras líricas. Camões, ele passeia tanto no trovadorismo como ele passeia no classicismo, né? É difícil, ele é que nem Shakespeare, é difícil de enquadrar num lugar só. Então, ele vai usar a medida velha, ele usa a medida nova com propriedade, né? E vai muito mais além, né? Porque ele também consegue, através dos Lusíadas do poema, fixar um pouco mais a língua portuguesa, né? O que é mote? Está ali. Mote, ele é um conjunto de versos que das duas últimas
né? Estrofe ou a última linha de uma estrofe. Vai repetir ela, ó. Mote, conjunto de versos que está nas duas últimas ou na última linha de um verso, que ele vai retomar, por isso que fala volta. Ele retorna isso aqui. Então, ele vai dar um tema, é um tema, e tem que ser desenvolvido o tema, e na última estrofe, se aqui tem duas, aqui vai ter que ter duas. Como ele fala na última, vai famosa e não se segura, ele tem que terminar com esse mesmo verso. Pode ser de 5 ou de 7 versos, tá? Ou de 10, tá? Então lá, descalça vai pela frente, Lianor pela verdura. Vai fremosa e não segura. Tá, deu o mote. Você tem que falar disso. Então ele começa e fala, levas na cabeça o pote, o texto nas mãos de prata, tinta de fina escarlata, saindo de chamalote. Traz a vasquinha de cote, mais branca que a neve pura. Vai fremosa e não se segura. Olha aqui. Ele volta, retoma o último verso e descreve, né, a Lianor. Então, tá aí. Camões com a medida velha, tá? E como com a medida nova. Tá aqui, ó. Poema, obra rica, o poema de medida nova. Vamos lá ver. Mudam, olha só que lindo esse poema, gente. Muda-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser. Muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo de esperança. Do mal fica as mágoas na lembrança e do bem se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de espanto, que não se muda já como sonha. Aqui, falando de mudança, né? Camões aí fala, é próprio, né? Que o homem muda, que o homem tá aí para ser mudado, tá? Aqui, ó. Outro. Olha só. Esse aqui é de Hilda Hilst e esse aqui é de Camões. Vamos fazer essa comparação. Hilda Hilst é uma poeta, né? Modernista, e tá aqui. Ouvia que não podia odiar e nem temer, porque tu eras eu. E como seria odiar a mim mesma e a mim mesma temer? Olha que lindo. Aí ele vem, ó. Transforma-se o amador na coisa amada. Por virtude de muito imaginar, não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. O que é isso, gente? É a transformação. Então, se cai um texto desse para você, um moderno e um dentro dos nossos estudos anteriores, né, do período anterior, é só ver o tema aqui, o que ele está falando, né? Está falando de quê? Né? Então, vamos lá. Nesse fragmento de Hilda Hilst Camões, a temática, por que a temática aqui é o outro transformando o próprio lírico e que se realiza por meio de uma espécie de fusão de dois seres em um só? É né? Essa de transformação da coisa amada em amador. E ela falando, como que eu posso odiar a você se você está dentro de mim? Então só pode ser essa primeira A. Por que não pode ser a B? A fusão de outro como eu lírico, havendo nos versos de Hilda, a afirmação de que eu lírico, que odeia a si mesmo. Mentira, não odeia, não está falando que se odeia, está falando de amor. Né? O outro que se confunde com o eu lírico, verificando-se, porém, os versos de Camões, se a resistência era amado. Não tem resistência nenhuma. Ele fala que o amador, né, se transforma em coisa amada. A dissociação do outro eu lírico, porque o ódio ou o amor se produz no imaginário. Também não fala em nenhum momento de ódio. O outro que se associa ao eu lírico, sendo tratado nos textos 1 e 2, respectivamente o ódio e o amor. Também não. Só pode ser a questão A, né? Que é o eu lírico, o próprio eu lírico, que realiza por meio de uma espécie de fusão de dois seres em um só. Olha que coisa linda, né? Muito bonito isso. Aqui. Leda, seriedade deleitosa que representa em terra um paraíso entre rubis e pela doce debaixo de ouro e neve cor-de-rosa, presença moderada e graciosa, onde ensinando estão o despejo e que se pode por arte pôr a visão.
por natureza ser formosa, fala de quem a morte e a vida prende, rara, suave, enfim, senhora, vossa repouso nela alegre, comedida. Então, se depois vocês dão uma lida aqui. A pintura e o poema, eu vou voltar aqui, só para vocês darem uma olhada. O poema e a pintura, né? Equilibrada, né? Olha lá, cisa, toda equilibrada aqui, ó. Então, ela fala aqui, a pintura e o poema, embora sendo produto de duas linguagens artísticas diferentes, uma é pintura e outra é escrita, participa do mesmo contexto social e cultural da produção pelo fato de ambos, aqui é a letra C, apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e equilíbrio, evidenciada pela postura, expressão, vestimenta e adjetivo usado. Tá? Vamos lá ver só isso aqui, ó. Olha aqui, ó, toda equilibrada, toda, né, dentro da perspectiva classicista, né, dentro dessa visão da mulher. Estamos aqui, então, chegamos ao final do classicismo e para próximas aulas, né, eu vou esperar você, vou falar do classicismo no Brasil, barroco na Europa e Brasil e o arcadismo, a gente encerrar essa primeira parte. Espero vocês.